Oi, pessoal. Hoje a gente vai acrescentar mais um tijolinho na nossa escalada em direção ao belo. Tadã! A gente vai falar do que foi acrescentado nesse caldo aí dos filósofos gregos a partir do desenvolvimento do pensamento cristão na Europa. Isso aconteceu, a gente vai começar no começo da era cristã, mas não logo após, né, o nascimento de Cristo, porque a gente tem que lembrar que Jesus Cristo não era cristão. Então, a religião e os dogmas cristãos foram desenvolvidos muitos séculos depois do nascimento e da morte de Jesus Cristo, oficialmente. Então, isso vai começar lá pelo século 3 depois de Cristo, que é quando eles tentam conciliar a filosofia grega. Eles não tinham acesso a toda a filosofia grega porque nem todos os textos tinham sido traduzidos e estavam acessíveis. A gente tem que lembrar que a gente estava numa era de manuscritos, então o que chegava às mãos desses pensadores e como que eles traduziam esse pensamento grego dentro da filosofia cristã, como que essas coisas se juntavam. E é mais ou menos isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje. E é muito, muito, muito importante. A gente pensa às vezes que a forma como a gente pensa, ela é tão enraizada na nossa cultura que a gente pensa que é o óbvio, né? Mas assim como Nietzsche falava, né, o familiar é o mais difícil de conhecer, porque a gente não tem aquele distanciamento, aquele estranhamento. Então, da onde vem a nossa forma de pensar? E eu acho que essa aula vai literalmente trazer luz para essa questão. Então vamos lá, acompanhem nos slides junto, a ideal é vocês verem esse vídeo acompanhando a sequência de slides que eu deixei no portal. Então no primeiro slide vocês têm lá a apresentação da aula, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E no segundo slide a gente já pensa nessa questão entre Deus e razão. Isso é um grande dilema, né? Como que eu vou explicar racionalmente a existência de Deus? E como que eu vou conciliar o pensamento livre, filosófico, com a religião, né? Isso acaba sendo uma grande disputa, porque não é conciliável, né? Eu não tenho como pensar livre e ao mesmo tempo seguir uma religião que me dá as respostas para as minhas grandes questões. Então, se ela já me dá as respostas para as grandes questões, qual é o sentido de eu pensar livre? E aí a gente já começa a entrar na questão da fé. A fé, ela não questiona, ela precisa, para que eu tenha fé, eu preciso não questionar determinadas coisas, eu não posso questionar como assim Deus existe, eu não posso questionar de onde ele vem, eu preciso acreditar. Então isso já é uma grande questão, um grande debate no começo da Idade Média, em que o cristianismo ainda não estava solidificado na cultura. Poucas pessoas eram cristãs. Não era como no final da Idade Média, que a gente vai ver no final dessa aula, que a maioria das pessoas já nascia no seio de uma cultura cristã, onde essas coisas já são trazidas desde o berço, né? Você cresce acreditando em determinadas coisas. Talvez na adolescência você comece a questionar, mas tipo, como assim? Isso não faz muito sentido. Mas é a tua cultura, né? Nós, dentro da nossa cultura brasileira, nós temos uma cultura cristã predominante desde o nosso nascimento, né? Não interessa se eu particularmente ou você acredita ou não, isso é uma questão individual, mas culturalmente a nossa sociedade crê nesses preceitos, né? Então vamos pensar no que diziam os filósofos, vamos por partes, né? Eu vou ler esse slide para vocês. Para os medievais, existe alguém que criou o mundo ou a natureza, e esse alguém é Deus. Dessa maneira, se para o pensamento cristão há algo além da natureza, então se trata de um pensamento do tempo, da história, dirigido segundo os desígnios de um puro ser,
isto é, Deus. Qual é a diferença entre esse Deus criador e o mundo das ideias de Platão? Primeiro que o mundo das ideias de Platão, ele sempre existiu, ele é o pensamento puro. Ele não está localizado materialmente em lugar nenhum, ele sempre existiu, ele não tem algo que veio antes dele que criou o mundo das ideias. Ninguém criou o mundo das ideias, ele sempre existiu, ele é infinito e é perfeito. Enquanto que dentro da explicação teocêntrica, né, existe um Deus fundador que criou inclusive o próprio pensamento para que depois criasse as coisas a partir desse pensamento. E quando o demiurgo faz o download e imprime o mundo real, desse mundo das ideias, ele faz, dentro da teoria platônica, uma versão é o que temos para hoje, uma versão não tão bela quanto o pensamento, enquanto que dentro da teoria em que há um Deus criador, esse mundo é a imagem e semelhança desse Deus, então ele é tão perfeito quanto. Então a gente já tem aí algumas diferenças, né? Semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças? As semelhanças é que existe uma origem, né? Que esse mundo tal qual existe, ele teve um antes, né? Então a gente já começa a pensar dentro dessas duas estruturas de pensamento em linearidade, em um princípio, e se há um princípio, há um fim. Enquanto que os gregos pré-socráticos, antes de Sócrates, antes de Platão, não tinham uma origem para o universo. O universo era um infinito que sempre existiu e sempre existirá. Não existe um começo, né? Então, para afogar as nossas angústias mundanas, já que eu, como ser humano, tenho um princípio e tenho um fim, o mundo também tem que ter um princípio e ter um fim, né? Mas tá, aí eu coloco no próximo slide a seguinte questão. O que isso muda em relação ao belo? Tá, professor, o que isso tem a ver com a beleza? Não tem nada a ver com a beleza, o que você tá pirando aí nessa questão? Muda tudo, mas vamos por partes. Então, a primeira questão é aquela originária que nos une a todos enquanto seres humanos, que é o nosso medo da morte. Então, isso já vai se resolver de forma muito diferente dentro da filosofia grega e dentro da filosofia cristã. Aliás, a gente nem pode chamar de filosofia cristã, porque, enfim, isso é uma outra questão, mas é muito diferente o pensar filosófico e o aceitar, se submeter a um pensamento religioso que já vem pré-formatado. Mas, enfim, dentro das teorias cristãs, vamos deixar assim. Então, muda a verdade, a resposta para essa pergunta, né? Se dentro da filosofia a salvação ela vem através do pensamento, que é de uma construção de um entendimento em relação à morte, de uma diminuição do medo da morte progressiva através do pensamento, que se dá da seguinte maneira. À medida em que eu vou entendendo o meu papel dentro do cosmos, dentro do universo, da importância da minha existência dentro do universo, eu vou me integrando progressivamente a esse cosmos, eu vou encontrando o meu lugar no mundo, e a minha morte, então, é só uma reintegração a esse todo de onde eu vim. Então, eu não morro dentro da filosofia, né? Eu me reintegro ao cosmos. Mas eu como indivíduo, continuo deixando de existir. E isso é muito angustiante, né? Como assim eu me reintegro ao cosmos? Eu vou virar o quê? Vou virar lesma, né? Não é exatamente uma ideia muito agradável, por mais que essa construção desse entendimento venha através da sabedoria, ela não é fácil de digerir, né? Não é muito agradável você pensar que, por mais que eu encontre o meu lugar no mundo e eu
acalme meu coração, a minha alma se reintegre ao todo que é o universo, ainda é angustiante pensar que euzinha, eu mesma, vou deixar de existir quando eu morrer. E aí, a salvação cristã, o que se propõe a partir da crença em uma vida após a morte, é que a minha alma será salva. Essa é a salvação da alma. Então eu até posso morrer, mas a minha alma vai ficar ali guardadinha, esperando o dia do juízo final, quando, né, todas as almas subirão ao reino dos céus e algumas serão salvas e algumas serão perdidas. Mas hoje mesmo, assim, se a gente for pensar nos dias de hoje, na nossa cultura, já temos adaptações dessa versão, né? Se você perguntar para minha mãe, por exemplo, que super acredita em vida após a morte, espírito e coisas assim, ela acredita que morreu já vai imediatamente, não tem esse período assim que você fica esperando o juízo final, você já sobe, né? Tipo, vai direto, aperta o botão do elevador, vai pro céu e já chega lá, tem uma festinha com os parentes tudo que morreram antes esperando você chegar, né? Então vai lá, já se encontra com a avó, com o vô, tá todo mundo lá esperando você pra festa. E, enfim, porque é muito mais tranquilizador pensar assim, né? E, tipo, não, professora, mas eu acredito nisso, beleza, seja feliz. Qualquer coisa que te salve, tá valendo. Não vamos entrar nesses critérios pessoais. Mas é uma resposta nova, né? Que até então não existia para a humanidade. É uma resposta que as pessoas não tinham. E agora, olha só, elas podem pensar que a alma delas é imortal. Né? Então, isso faz com que o cristianismo ganhe muito rapidamente muitos adeptos dessa teoria, que é muito diferente de você pensar que morreu, acabou. Ou se reintegra ao cosmos, na melhor das hipóteses. Isso se você alcançar a sabedoria, que não é para todo mundo. Porque veja bem, a cultura grega, ela não era para todos. Também tem essa outra questão, esse outro twistzinho, né? Quem podia pensar livre dentro da cultura grega eram os homens livres. E quando eu digo homens, homens livres, não mulheres e homens livres, né? Eram as pessoas dentro da aristocracia que tinham a possibilidade, o tempo, né, para pensar. Enquanto que era uma sociedade baseada num sistema escravocrata, né? Então, se você era escravo ou mulher, sorry, você não vai alcançar a sabedoria, você não vai se reintegrar ao cosmos. Mas eles pensavam que tudo bem. Por que tudo bem? Porque dentro daquela teoria platônica de que o pensamento é superior ao corpo e que quanto mais próximo você está do mundo das ideias do absoluto, mais belo você será, eles concebiam a possibilidade de você ser menos belo, ou seja, de você ter nascido com menos privilégios. Então dependia do seu nascimento, era uma questão de sorte mesmo. Se você nasceu mais próximo do pensamento, da sabedoria, do mundo das ideias, parabéns, né? Você venceu na vida. Se você nasceu escravo ou mulher, é isso, você vai ter que se conformar. Então, era uma sociedade que aceitava as diferenças sociais como algo inato, né? Nasceu, se ferrou, né? E isso permite o sistema escravocrata. Se a gente for pensar o próprio conceito de igualdade, de democracia, de todos somos iguais perante a lei, que lei é essa, né? Todos somos iguais perante a Deus, ela é uma ideia muito enraigada no cristianismo. Antes do cristianismo não existia esse conceito de igualdade na sociedade. Se a gente for pensar nas sociedades mais antidemocráticas que a gente tem no mundo hoje, muitas delas são sociedades que nunca atravessaram nenhuma fase do cristianismo e elas concebem
a desigualdade como sendo algo natural, né? A gente nasce desigual, alguns são mais dotados e outros são menos dotados, e é isso, e viva com essa realidade. Se você nasceu mulher, se você nasceu escravo, se você nasceu, enfim, com essa cor da pele, fazer o quê, né? Então, isso é um pensamento pré-cristão, né? Então, o cristianismo trouxe, se a gente for pensar no nosso pensamento democrático, até nas condições que levaram à Revolução Francesa, tem muita base ali nesse pensamento de que somos sim iguais, né? Esse não era um pensamento que já existia, é um pensamento novo. Até o feminismo, né? Se a gente for pensar, depende da gente se pensar igual. E pense numa sociedade que se entende como diferente, né? Então, se eu já nasci mulher, né? Se eu acredito, se eu cresci numa cultura que me faz acreditar que eu sou menos privilegiada porque eu nasci mulher, é muito diferente de eu nascer numa cultura que já parte de uma premissa de que há sim a possibilidade de sermos iguais, né? É muito diferente isso. E aí eu coloco alguns memes para vocês entenderem esse conceito. E já eu vou encerrar esse vídeo e no próximo eu já vou começar a falar do Santo Agostinho, que foi o primeiro filósofo cristão que se tem notícia, e que, enfim, trouxe algumas questões importantes em relação ao belo. Então eu vou encerrar porque senão fica muito comprido e a gente já volta. Beijos!